E aí, pessoal? Tudo bem? A gente está aqui de volta para mais um mergulho profundo e hoje a gente vai desvendar a história do Renato, que vive com ela aí, a esclerose lateral amiotrófica. A gente tem aqui, ó, um monte de coisa para a gente analisar. A gente tem relatos do próprio Renato, a gente tem lembranças da família, amigos. E a gente vai tentar entender não só a doença em si, né, mas como que ela impacta a vida real. A Iley, para quem não sabe, ela é uma doença neurodegenerativa. Isso. Que afeta as células nervosas que controlam os nossos movimentos. Ah. E aí a pessoa vai perdendo, né, aos poucos, a capacidade de andar, de falar, de respirar, até de engolir. E a gente já vê logo de cara uma das primeiras dificuldades, né, que o Renato teve que enfrentar. O diagnóstico da Iley, ele meio que forçou o fechamento da pizzaria da família. Que era a principal fonte de renda deles. Imagina o impacto, né? Imagina o baque. E aí, para piorar a situação, o aluguel consome quase que a pensão inteira do Renato. Sem falar nos custos do tratamento, né? Sem falar nos custos do tratamento. Que são altíssimos. Que são altíssimos. E eles tiveram que recorrer a uma vaquinha online. Sim. Para poder cobrir esses gastos, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Vamos dar na descrição do episódio para quem quiser ajudar. E aí, falando um pouco sobre o dia a dia, né, do Renato, me chamou a atenção um pedido que ele fez para um amigo. Ele falou que ele estava precisando de um novo laptop. Porque a tela do antigo quebrou. E ele usa esse laptop para escrever, né? Pelo que eu entendi. Isso. É uma das poucas atividades que ele ainda consegue fazer com a progressão da doença. E além do laptop, ele também mencionou que ele precisa se mudar do aluguel atual. Porque o aluguel é muito caro, né? Foi muito caro. E o ar condicionado precisa ficar ligado direto. Direto? Imagina o custo disso, né? E a esposa dele, a Denise, não tá conseguindo trabalhar. Então, é mais uma dificuldade, né, para a família. Imagina o impacto, né, na vida da Denise, né, de ter que abdicar, né, da sua vida profissional para poder se dedicar totalmente ao Renato. É um ato de amor, né, incondicional. É total. E essa rede de apoio, né, que nem a Denise, é fundamental. A gente vê que a doença não afeta só o Renato, né, mas afeta toda a dinâmica familiar. Exatamente. E essa necessidade de apoio, ela vai além, né, da questão financeira. Sim. O Renato, ele conta que ele só consegue se locomover em carros grandes, tipo uma doblô ou uma spin, por causa das adaptações, né, que ele precisa. E aí, mesmo com o desconto que ele tem direito, né, por conta da doença, para comprar um carro adaptado, ele não tem condições. Então, é mais uma barreira, né? É a questão da acessibilidade que é um problema no Brasil. E aí, como será que essa dificuldade de locomoção impacta a vida do Renato, né? A liberdade de ir e vir, né? De poder participar da vida social, de fazer coisas simples como, sei lá, visitar um amigo, ir no cinema. A Iley, infelizmente, ela vai muito além das limitações físicas. O Renato, ele relata a perda do controle dos músculos faciais. Nossa. E ele tem medo de perder a capacidade de sorrir, de expressar as emoções dele. Imagina a angústia que isso deve causar, né? É como se a doença estivesse roubando, né? Não só a mobilidade dele, mas a forma como ele se conecta, né? Com as pessoas, com o mundo. Uma perda imensa. Mas, mesmo com tudo isso, né? O Renato, ele mostra uma força interior impressionante. Impressionante. Ele descreve viver com ela lá como uma escola para poucos privilegiados. Nossa, que frase forte, né? Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu acho que ele está tentando ressignificar a experiência da doença, né? Ao invés de se entregar ao sofrimento, ele enxerga ela como uma oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento, de redescobrir a vida. É como se ele estivesse encontrando beleza no meio do caos, né? E essa força, imagino que também vem muito do amor e do apoio da família e dos amigos, né? Com certeza. Ele celebra 25 anos de casado com a Denise. Nossa! E fala com muito carinho dos 4 filhos Caramba! E dos 3 netos. Que legal, que bom que tem essa base, né? Só olha pra se apoiar. Esse amor, com certeza, dá muita força para ele seguir em frente. E falando em pessoas queridas, a gente tem aqui o depoimento da Claudirene, prima do Renato, que considera ele como um irmão mais velho. Que legal. A carta dela é emocionante, cheia de histórias, de lembranças, Nossa. que revela uma personalidade do Renato. Que legal.
O bom humor dele. Ah, A positividade, a influência que ele exerce sobre as pessoas. que legal. E eu fiquei encantada com as histórias da Claudirene. Uma delas é da época que ela era criança. E ela contava pra todo mundo na escola que o irmão mais velho ia morar com ela. Ah, que bonitinho. É muito fofo. Que fofo. E a história do concurso da Ágil. É verdade. Ela escreveu 100 cartas para tentar ganhar uma casa pro Renato. Dedicação. Que dedicação. E que bom humor. É. Dá pra sentir o amor dela por ele, né? Dá pra sentir o impacto que ele tem na vida dela. É. Mas essa história também revela uma coisa importante, né? Que ele precisa de um lar adequado, né? Às necessidades dele. E infelizmente essa necessidade esbarra na questão financeira, né, que nos leva de volta para a importância da vaquinha online, para ajudar a família do Renato a ter uma vida mais digna, mais confortável. A gente vê que as dificuldades são muitas, né? Mas o Renato e a Denise não desanimam. Eles lutam, se adaptam, celebram cada conquista, cada momento juntos. E essa força, né, essa resiliência, essa capacidade de amar, de encontrar alegria, mesmo diante da adversidade. Isso que é inspirador na história do Renato. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar ainda mais nas reflexões do Renato sobre a vida, sobre a doença, sobre a força do espírito humano. Fiquem ligados. Fiquem com a gente. E aí, vamos voltar, mergulhar na história do Renato. A gente viu na primeira parte como ela impactou a vida dele, né? Desde a questão financeira, a perda da mobilidade. Mas a gente também viu a força que ele tira da família e dos amigos. É verdade. E hoje eu queria entender melhor como o Renato enxerga a vida com a Eléa, sabe? Como ele processa essa nova realidade, os desafios do dia a dia, as perdas, as conquistas. A capacidade de introspecção dele é impressionante. A sinceridade com que ele coloca no papel os sentimentos, os medos, as esperanças, é tocante. Ele nos convida a refletir junto com ele, né? Divide as angústias, mas também as descobertas. O aprendizado que a doença, por mais cruel que seja, acabou trazendo. Sim. Em um dos relatos ele descreve ela como um processo de perdas, né? Que vai além do físico, atinge a alma. Ele fala da frustração de não conseguir fazer coisas simples, né? A dificuldade de se adaptar à transformação do corpo, a perda da autonomia. Tem um trecho muito forte que ele descreve a sensação de estar preso dentro do próprio corpo, sabe? Com a mente funcionando perfeitamente, mas sem conseguir se comunicar, se expressar. É como se a doença silenciasse a voz dele aos poucos, né? E essa consciência da degeneração progressiva, né? A incerteza do futuro, o medo da morte, gera um impacto psicológico enorme. Com certeza. Mas o que me impressiona é que ele coloca tudo isso pra gente sem rodeios, sabe? Sem tentar romantizar a doença, mas também sem se deixar abater pela dor. Exatamente. É essa força interior, essa vontade de viver que o impulsiona a buscar novos sentidos para a vida, né? A se adaptar à nova realidade. E, claro, o amor da família, dos amigos, é fundamental nesse processo. A Denise, como a gente viu na primeira parte, é uma verdadeira guerreira, né? Ela está ao lado do Renato em cada passo dessa jornada, abdicando da própria vida profissional para se dedicar integralmente a ele. É uma história de amor inspiradora, que se fortalece diante da adversidade. E os filhos, os netos, todos são fonte de alegria e motivação para o Renato. A família é o porto seguro, né, o alicerce. Principalmente em momentos tão difíceis como esse. E mesmo com todas as limitações, o Renato busca se manter presente na vida deles, né? Participando das pequenas alegrias do dia a dia. Ele se apega aos momentos bons, aos sorrisos, aos abraços, aquelas coisas simples que muitas vezes a gente não dá valor, mas que se tornam ainda mais preciosas quando a vida nos coloca diante da fragilidade, da finitude. E o Renato nos ensina isso com muita sensibilidade, né? Ele nos convida a repensar nossas prioridades, a dar mais valor ao que realmente importa, o amor, a família, os amigos, os momentos simples da vida. E ele faz isso sem perder o bom humor, a positividade, a fé na vida. É inspirador ver como ele consegue transformar a dor em aprendizado, né? Em força para seguir em frente. Ele nos mostra que é possível encontrar beleza e sentido na vida, mesmo diante das adversidades. Ele nos ensina que a felicidade não está em ter, mas em ser, em amar, em compartilhar, em deixar nossa marca no mundo, por menor que ela seja. Que a gente precisa celebrar a vida em todas as suas formas, né? Com suas imperfeições, com suas belezas, e que a gente precisa lutar pelos nossos sonhos, buscar a felicidade e fazer a diferença no mundo, por menor que ela seja. A história do Renato nos lembra que a vida é um presente e que cada dia é uma nova oportunidade de amar, de perdoar, de agradecer, de se conectar com a natureza, sentir o sol na pele, ouvir o canto dos pássaros. Coisas que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia. É verdade. E por falar em correria do dia a dia, a gente precisa lembrar que a vida do Renato e da Denise não é fácil, né?
eles precisam de ajuda para cobrir os altos custos do tratamento, da adaptação da casa, dos equipamentos. E é por isso que a vaquinha online é tão importante. É uma forma da gente, como sociedade, demonstrar nosso apoio, nossa solidariedade e ajudar a família do Renato a ter uma vida mais digna, mais confortável. Essa ajuda, por menor que seja, faz toda a diferença. E falando em pessoas que fazem a diferença, a Claudiene, além de ter escrito aquela carta emocionante para o concurso da rádio quando era criança, ela também leva os ensinamentos do Renato para a vida profissional dela como professora. Ela usa uma metáfora que aprendeu com ele, a importância de apontar o lápis, de se preparar, se dedicar para fazer um bom trabalho, para dar o seu melhor. Essa metáfora simples, mas poderosa, é um exemplo de como a influência do Renato se estende para além da família, né? Tocando a vida dos alunos da Claudiene, inspirando novas gerações. É como se a sabedoria dele se propagasse pelo mundo através das pessoas que ele toca, com a história dele, com a força, com o amor pela vida. Essa corrente do bem, essa rede de apoio e solidariedade é fundamental para que o Renato e a Denise continuem lutando, se adaptando e encontrando beleza e significado na vida, mesmo diante dela. E a gente, como sociedade, precisa fazer parte dessa corrente. Seja contribuindo para a vaquinha, seja espalhando a história do Renato, seja simplesmente refletindo sobre a vida e aprendendo com a força e a resiliência dele. Isso aí. E na próxima parte, a última do nosso mergulho, a gente vai ver como o Renato se adapta às limitações impostas pela doença, como ele continua buscando seus sonhos, seus desejos, encontrando novas formas de se expressar, de se conectar com o mundo. Fiquem com a gente. E chegamos à parte final do nosso mergulho na vida do Renato. A gente viu bastante coisa, né? Como a EA impactou a vida dele, os desafios, as perdas, a força que ele tinha da família, dos amigos, a luta diária, mas também a resiliência, o amor pela vida, a capacidade de encontrar beleza em meio à adversidade. E hoje eu queria entender como o Renato se adapta às limitações da doença. Como ele continua buscando seus sonhos, seus desejos, encontrando novas formas de se expressar, de se conectar com o mundo. É como se ele estivesse nos ensinando a viver de novo a partir da experiência dele, né? Mostrando que a vida continua. Que é possível se reinventar, se adaptar, encontrar novos caminhos. E uma das coisas que mais me tocou nos relatos do Renato é a capacidade de encontrar beleza e significado nas coisas simples da vida. Ele fala da importância de se conectar com a natureza, de sentir o sol na pele, de ouvir o canto dos pássaros. Coisas que muitas vezes a gente não presta atenção no dia a dia corrido, né? Verdade. Ele redescobre a beleza do mundo ao redor, a importância dos pequenos momentos, detalhes que a gente ignora às vezes. E ele busca adaptar as paixões dele, os hobbies, a nova realidade. Ele fala da dificuldade de tocar violão, por exemplo. Mas não desiste de encontrar outras formas de se expressar através da música. E a escrita se torna uma ferramenta poderosa para ele, né? Uma forma de colocar para fora os sentimentos, as reflexões, de se conectar com o mundo. Através da escrita, ele compartilha as experiências, as dores, as alegrias, os aprendizados. E, ao fazer isso, ele toca a vida de outras pessoas. Inspira, motiva, conforta. Transformador em poesia, em força, em esperança. E essa força transborda para a vida da Denise, dos filhos, dos netos, dos amigos, da Claudiene. Ele deixa um legado de amor, de luta, de fé na vida. Um legado que se perpetua através daqueles que o amam, que se inspiram na história dele. E que nos ensina que a vida é um presente precioso. Que cada dia é uma nova oportunidade de amar, de perdoar, de agradecer, de fazer a diferença no mundo, por menor que ela seja. De lutar pelos nossos sonhos, de buscar a felicidade, de encontrar beleza e significado em cada momento, em cada experiência. A história do Renato nos convida a viver com mais intensidade, com mais gratidão, com mais amor. É verdade. E a gente espera que esse mergulho na vida do Renato tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o nosso. Que a história dele inspira a gente a ser mais forte, mais resiliente, mais humano, mais solidário. Isso aí. E que a gente possa levar essa mensagem de esperança para todos que cruzarem nosso caminho. Para quem quiser conhecer mais sobre a história do Renato, os links para os textos dele e para a vaquinha online estão na descrição do episódio. E a gente despede com a certeza de que a vida é um presente. E que cada dia é uma nova oportunidade de amar, de perdoar, de agradecer e de fazer a diferença no mundo. Até a próxima, pessoal.